Boa tarde a todos e agradecer à deputada Larissa por um momento tão importante e um assunto que eu tenho dito que a gente não tem muito a cultura previdente. E aí a gente acaba passando todo o nosso período laboral sem nos preocuparmos com a questão da previdência, e aí a gente só vai descobrir a importância disso quando a gente precisa do benefício previdenciário, que é por ocasião da aposentadoria ou do infortúnio qualquer, né, questão de uma aposentadoria ou de uma pensão aos seus entes. E aí, nesse assunto, nessa temática dos efeitos da 103 na Previdência dos municípios, dentro dessa linha que às vezes nos passa a margem às ameaças que a gente sofre, lógico, e com a aprovação da 103, da emenda 103, que foi a reforma da Previdência lá em 2019, abriu-se margem para que os entes federados, os estados e os municípios pudessem fazer também as suas reformas previdenciárias. Alguns fizeram, outros estão em andamento, como acho que Caucaia, né, tá nessa luta. Mas aí tem uma ameaça muito maior, né? Eu digo aqui que nós temos uma ameaça muito maior. Está em andamento a PEC, que foi aprovada no Senado, a PEC 66 de 2023, a PEC 66 de 2023, inicialmente era um projeto que já tinha, de certa maneira, a ver com a questão da previdência própria, porque ela tratava de refinanciamento das questões de precatório e refinanciamento das dívidas dos municípios com o regime geral e com o regime próprio, o que traz essa questão de que, muitas vezes, os municípios têm o regime próprio e que não fazem o repasse da sua contribuição e, muitas vezes, sequer fazem o repasse do que foi retido dos servidores. E essa emenda, ao ser aprovada sem nenhuma discussão, me permita, qual o tempo que eu tenho? 2 minutos, 3 minutos? Isso, 3 minutos. 3 minutos. Ao ser levada para a votação no plenário, foi aprovada uma emenda de plenário, sem nenhuma discussão política, e que incluiria o artigo 40A na Constituição Federal, que passava a dizer o seguinte: olha, os entes federados, dentre eles os municípios, que fizeram ou que ainda não fizeram a sua reforma de previdência, e mesmo os que fizeram, mas que tem alguma regra que seja menos gravosa do que a da emenda 103, eles têm 18 meses para ajustar a sua legislação. Mas se assim não fizerem, uma vez aprovada a emenda, 18 meses depois passa a valer impositivamente integralmente as regras da 103, naquilo em que não for mais gravosa. Se tiver uma regra mais gravosa, continuaria valendo. Agora, na Câmara, foi aprovado na CCJ, em outubro último, o relatório com uma emenda supressiva que tira esse artigo. E aí a gente, às vezes, baixa a guarda. O alerta que eu faço em relação a isso, se você vê agora, no final do mês passado, inclusive uma matéria da CNM, do Conselho Nacional Confederação Nacional dos Municípios, tratando dessa questão e que, colocando ele na matéria jornalística, publicada, de que eles estão empenhados com os parlamentares para tentar reverter no plenário essa emenda supressiva. E porque, se isso ocorrer, toda essa luta que tem, às vezes, na discussão, na hora de uma reforma de previdência nos municípios, cai por terra, porque, a partir de 18 meses depois da aprovação, teremos impositivamente a 103 integralmente. Né? Integralmente. Portanto, queria fazer esse alerta para que a gente fique atento em relação a isso, buscar nossas bases, né, as nossas bases políticas, que ele tenha acesso a parlamentares federais, e pedir apoio para que não retorne esse dispositivo, para que a emenda supressiva não caia, né, que foi aprovado na CCJ com a emenda supressiva, mas que no plenário nós sabemos que pode ser reincluído esse dispositivo. Então, a gente precisa fazer esse trabalho. Nós não podemos baixar a guarda em relação a isso, porque, senão, todo esse debate, por exemplo, a discussão lá que vocês estão tendo de Caucaia, todos os municípios perdem o sentido. Então, queria inicialmente fazer alerta em relação a isso. Okay? Obrigada.